Olá, meu nome é Newton Daltro, sou um militar veterano da aeronáutica e pesquisador do paradigma consciencial, onde eu procuro dedicar as minhas pesquisas para tratar do assunto suicídio desde 2016. Nesse vídeo, nós vamos conversar a respeito do artigo Autoqualificação Interassistencial Para-Reumanológica. O tema trata da hipótese de consciências suicidas serem acometidas no extrafísico pela ovoidização do psicossoma. Seria o parafenômeno descrito no artigo como Homo sapiens ovalibus. No primeiro capítulo do artigo, após a introdução, a gente trata de averiguarmos realmente esse parafenômeno do Homo sapiens ovalibus. Percebemos que fenômeno é esse, como ele funciona. Em seguida, no capítulo seguinte, nós analisamos a possibilidade de das consciências que foram submetidas, que foram acometidas pelo parafenômeno Homo sapiens ovalibus, que nós chamamos no artigo de Concivoex, serem utilizadas como instrumentos de assédio. E no capítulo seguinte, e fechando o artigo, nós analisamos ou averiguamos a hipótese do amparo assistencial para essas consciências que foram vitimadas pelo fenômeno Homo sapiens ovalibus, mediante terapêuticas bioenergéticas e terapêuticas reparadoras em ambientes em que a gente chama de UTI extrafísica, ambientes especializados. E nós veremos durante essa apresentação, de forma resumida, cada item desse. Dentro da sequência dos postulados, nós podemos também ver, averiguar, analisarmos a hipótese de utilização da Concivoex como instrumento de assédio. E aqui nós trazemos esse item a respeito do parasitismo patrocinado por mega-assediadores, que utilizariam essas Concivoex como hipótese para assédio de consciex, sim, consciex e consciens, né. Agora, para que essas consciências estivessem sujeitas sob o risco desse heteroassédio, de acoplamento de Concivoex à sua psicosfera, essas consciências teriam que estar sintonizadas, o que eu chamo de um bolsão pensênico simbiótico, né. Isso é falado durante o artigo. Essas consciências teriam que estar sintonizadas nesse bolsão, como, por exemplo, numa depressão crônica, um ódio ou beligerância, usuários de substâncias psicoativas, a viciação alcoólica ou sexualizada, ideações autodestrutivas, ideações suicidas, e noso tendências fronteiriças, que chamam-se borderline, né. Isso seria os bolsões que essas consciências, por hipótese, teriam que estar sintonizadas para estarem suscetíveis a esse heteroassédio, né. E por que esses mega assediadores utilizariam as Concivoex como instrumento de assédio? No artigo é colocado algumas hipóteses, sim, como, por exemplo, seria um facilitador para o manuseio de fontes como fonte de energia de consciencial ao sustento energívoro desses assediadores. Ou seja, em tese, essas consciências assediadas, tendo uma Concivoex acoplada à sua psicosfera, que estivesse vibrando constantemente aquele pensamento monodeico, autodestrutivo, dentro de um bolsão desse simbiótico, seria um facilitador para essa energia, para essas consciências também potencializarem pensamentos e aí ser utilizada como fonte de energia consciencial. E uma outra
possibilidade, de utilização de Concivoex, por megassediadores seria com a intenção da intoxicação do pensene, de um pensene repetitivo e autodestrutivo dessas consciências. Seria a intenção de fazer com que essas consciências, por exemplo, que usam substâncias psicoativas, utilizassem mais substâncias ou pensassem em utilizar mais substâncias, drogas, por exemplo, o álcool e a ideação suicida. Então, seria a intoxicação desse pensene repetitivo e autodestrutivo. E nós trazemos aqui o caso da jovem clorótica, a jovem anêmica, né, que está descrito no livro da doutora Marlene Nobre, que se chama Obsessão e Suas Máscaras. Ela diz assim, muito interessante, é uma jovem perturbada que, no processo de atendimento dela, ela tem como histórico o fato de que o ex-marido dela tirou a própria vida ou seja, se matou, se suicidou, depois que descobriu que ela estava, tendo relações com o irmão dele, né. Então ele tirou a própria vida, se sentindo ultrajado, como diz aqui, o ex-marido ultrajado se suicidou. E agora, aí veja só, e agora em estado primário de evolução e incapaz de perdoar, ocupava os centros da fala e do equilíbrio da jovem. Percebe? A doutora Marlene Nobre, ela não fala aquela consciência em forma ovoide ou a concivoex, ela fala agora em estado primário de evolução, incapaz de perdoar aquela constituição do trinômio de comorbidade, ocupava os centros da fala e do equilíbrio da jovem. Aí o detalhe, enchendo-lhe a mente de ideias, percebe a intoxicação do pensene repetitivo? Subjulgando e requisitando a presença dela na esfera extrafísica, ou seja, fazendo com que ela pensasse em tirar a sua própria vida.